5 curiosidades sobre futebol que provavelmente você não sabia. Salve, salve peloteiros, tudo bom com vocês? Peterson falando com vocês aqui para mais um Papo de Pelota. Então, vamos lá pro vídeo de hoje falar sobre algumas curiosidades que provavelmente você não sabia. Algumas pode ser que sim, mas vamos lá. O de sempre, o mínimo que você pode fazer é se inscrever no canal. Se inscreve na merda do canal aí, velho, pelo amor de Deus. É o mínimo que você pode fazer. Deixa aí também o seu like, compartilha pra galera. E depois, no final, eu quero saber, você conhecia algumas, ou pelo menos uma, ou nenhuma dessas curiosidades? Deixa pra gente aqui no final, tô contando com você, hein? Bom, peloteiros, primeiro, vamos falar sobre dois grandíssimos craques do futebol brasileiro que passaram pela nossa história e que não conquistaram nem a Libertadores e nem a Champions League, mesmo tendo jogado em diversos clubes grandes na Europa e também aqui no Brasil. São eles, grandíssimo Romário e Ronaldo. Sim, Ronaldo Fenômeno e o Romário não possuem nem Champions League e nem Libertadores. O Romário chegou a disputar uma final de Champions League, mas não levou. Pegou um Milan fortíssimo pela frente, de Maldini, Baresi, os caras top, mas não conseguiram levar e acabou perdendo na final com um passeio. Realmente, se não me engano, foi 3-0 contra o Barcelona, com bastante propriedade. Ficou até mordido, né? Ele mesmo, no próprio documentário dele, que diz, né, conta a história do Romário em si, fala que ele conseguiu uma revanche contra os italianos na Copa, né, de 1994. Se não me engano, foi no mesmo ano, a final da Champions League, ele conseguiu a revanche ganhando da Itália. Não do Milan, mas a Champions League ele não levou. Assim como o Ronaldo, que jogou até no Real Madrid, o Papa títulos. Os dois jogaram no PSV, né, da Holanda, chegaram em times campeões da Champions, mas não levaram o título. E o Ronaldo jogou um time estrelado, né, foram os Galácticos, mas não conseguiu levar a Champions. E os dois também jogando em diversos clubes no Brasil. O Ronaldo também teve a passagem pro Corinthians e tudo mais. Ele saiu quando eles ganhou o Libertadores, mas ele não ganhou. E o Romário também jogou no Flamengo, no Vasco, né? Tanto de time no Rio de Janeiro inteiro e acabou não levando a Libertadores. E sobre esses dois craques, não esqueçam, temos um vídeo maravilhoso de Ronaldo versus Romário. Que vídeo incrível! E olha, foi difícil escolher. Deixo pra vocês aqui na indicação do card aqui em cima, tá certo? Bom, segunda curiosidade sobre futebol. O maior público registrado na história desse esporte. Foi no ano de 1969, em 31 de agosto, no estádio Maracanã. Uma partida entre Brasil e Paraguai contou com nada mais, nada menos do que 183.341 pagantes. É realmente um absurdo. Hoje em dia, às vezes a gente vai nos estados aí 50 mil, 60 mil, fica abarrotado e tudo mais. Imagina 180 mil pessoas. Com a organização que não tinha, né, de hoje em dia, né, devia ser um amontoado em cima do outro, na cacunda, onde fosse, meu, realmente é gente demais. Esse jogo foi válido pelas eliminatórias da Copa do Mundo, de 1970. Imagina também, né, aquela seleção maravilhosa, né, de 70, que foi campeã do mundo, né, imagina como todo mundo queria ver esse time. Então, realmente, eu mesmo entraria nem para invadir o estádio para poder assistir aquele time incrível que tivemos com esse cara aqui sendo campeão. Inclusive essa foto, 1970. Agora a terceira curiosidade. O jogo que mais teve jogadores expulsos na história do futebol. Sim, você acredita que foram todos os jogadores expulsos, 22 que tiveram em campo? 22 expulsões é o recorde da história do futebol mundial de expulsões em apenas um jogo. Esse jogo foi entre Portuguesa de São Paulo e Botafogo do Rio de Janeiro, pelo torneio Rio-São Paulo de 1954. Rolou lá um entrever entre os jogadores e tudo mais, saiu porrada pra tudo quanto é canto e o juiz não quis nem saber. Foi lá e deu vermelho pra todo mundo, simplesmente assim, e acabou com a partida. Cara, já pensou o nível que foi generalizado essa briga que teve? Pra poder todo mundo ser expulso, cara, que absurdo. Que a gente vê, às vezes, no futebol, e vira e mexe, no Libertadores, acontecendo discussão, briga, todo mundo sai na porrada, mas são 2, 3, 4 estourando ali, né, que são expulsos ali, 2 pra cada lado, né, mas, cara, que absurdo, 22 jogadores é inédito. Vamos lá pra curiosidade número 4, então. Falar pra vocês sobre os números das camisas. É você aí que fala que você é o jogador número 10 do time, ou você é o 9 artilheiro, né, o cara top aí. Cara, nem numeração tinha antigamente, você acredita? Sabe quando que veio vir as numerações no futebol? Apenas em 1933. Isso que o futebol já existia pelo menos em quase 50 anos, mais ou menos, dá pra dizer? 50 anos pelo menos de existência do futebol. Na Copa da Inglaterra entre Everton e Manchester City, uma das equipes, né, numerou as camisas, né, de 1 a 11 e a outra de 12 a 22. E acabou que virou uma tradição aí nessas numerações, né? E aí foram organizando tudo mais até que chegou às numerações definitivas. Já como no Brasil tudo geralmente chega atrasado, as numerações no Brasil só chegaram em 1947. A gente tá falando de 60, quase 70 anos de futebol já. Só lá pra frente
que veio chegar as numerações aqui no Brasil. E depois, em 1950, chegou aí a numeração à Copa do Mundo. Sim, aquela de 1950. Vamos nem lembrar dessa Copa aí, né? Deixa passar. Bom, essas numerações chegaram porque, né, facilitava a identificação dos jogadores pelos narradores, né, por comentaristas, que foram cada vez mais se expandindo, com rádio crescendo e tudo mais. Então, foi necessária aí, né, a numeração para poder facilitar a identificação deles em campo. Até para fotógrafos também saber quem era cada jogador ali e tudo mais, pelo número da camisa. Agora vamos falar aqui de Felipe Melo. Não, brincadeira. Vamos falar de cartão vermelho, na verdade. E aí veio Felipe Melo, Fagner na cabeça. Não, zoeira, brincadeira. Vamos agora falar sobre cartões vermelhos na história do futebol. Vocês acreditam que os árbitros só começaram a utilizar o cartão, né? Aliás, não só cartões vermelhos, cartões em si, né? Na Copa de 1970, cara. Depois de uma confusão na Copa de 1966, 4 anos antes, a FIFA teve que procurar alguma solução para isso e implantou aí os cartões, né? Cartões vermelhos e amarelos. Em um jogo entre a Argentina e a Inglaterra, o capitão argentino Ratin contestou a marcação de uma falta com o árbitro alemão Rudolf Kreiklein. O juiz considerou a reclamação assintosa e expulsou o argentino. Rudolf utilizou o gesto para indicar que Ratin havia sido expulso, mas o argentino não entendeu e negou-se a sair de campo. E daí, inspirado, né, nas cores do semáforo, né, como o vermelho para pare, o amarelo para ter atenção, foram colocados aí os cartões no futebol. O chefe dos árbitros na Copa de 1970, o inglês Kim Aston, teve a ideia de usar cores para sinalizar, né, as penalidades. Antes disso, os árbitros usavam apenas o apito, voz e gestos para fazer as marcações em campo. Que absurdo, quem diria, né? O futebol realmente evoluiu muito, entraram muitas regras, até impedimento também não existia, né? Não sei se você sabe, não é desde o início impedimento. Ele foi sendo implantado também ao longo do tempo e cada vez mais o esporte vem sendo aprimorado. Bom, gostou dessas curiosidades? Aguarda aqui a porcaria do seu comentário aqui embaixo, pelo amor de Deus, é o mínimo que você pode fazer. Ajuda esse canal a crescer, a gente merece, pô, o conteúdo que a gente traz pra vocês é brincadeira. Então conto com a sua participação, se inscreve se não é inscrito, deixa o like e deixe seu comentário aí embaixo se conhecia alguma ou algumas dessas curiosidades. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima, peloteiros. Valeu!